Queridos amigos telespectadores, é com grande alegria que estamos no ar com mais um programa, O Lenho Verde. O programa Lenho Verde é um espaço espírita na televisão. Este nome, Lenho Verde, é uma homenagem a Jesus, que quando estava já condenado, indo em direção ao Gólgota, encontra mulheres chorando no caminho e elas se lamentam e Jesus diz: não chorem por mim, chorem por vós mesmos. Se fazem isso com o lenho verde, que farão com o lenho seco? Então a referência a lenho verde significa vida, paz, energia, amor, tudo que Deus colocou em Jesus. E nós da doutrina espírita queremos reviver esse Cristo. E esse lenho verde possa fazer parte de nossas vidas e que nós consigamos levar essa energia no nosso dia a dia. Na semana passada, a nossa irmã Terezinha estava aqui conosco e nós falamos sobre médium e mediunidade, uma pincelada, porque tem muita coisa para saber. E convidamos a nossa irmã Fernanda, que voltou, né? Já esteve aqui conosco esse ano. Que bom que você veio, Fernanda. Que bom estar aqui de novo, né, Josi? Porque falar dessa doutrina, falar de Jesus e poder vivenciar em alguns momentos, poucos que ainda sejam, porque a gente ainda não possa vivenciar 100%, é muito bom. E é bom poder levar a palavra para o pessoal, esclarecendo, tornando a vida um pouquinho mais fácil, um pouquinho pelo menos, né? Então, é muito bom que nós conseguimos encontrar pessoas dispostas a falar, porque a doutrina espírita é uma doutrina de estudo. O livro que nós trataremos hoje é o Livro dos Médiuns. Ele foi publicado em 1861, em duas partes. Ele veio logo após o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Médiuns a gente conhece no meio espírita como experimental, o espiritismo experimental. Então a ciência espírita está ali. Todos os fenômenos mediúnicos estão no Livro dos Médiuns. E para dar um pouco de complemento ao que nós tratamos aqui na semana passada, nós convidamos a Fernanda, que inclusive dá curso, né, Fernanda? Curso também. Aliás, a gente dá curso de todos os livros, graças a Deus, porque a gente tem que estudar muito mesmo, né? Mas, inclusive, ano passado o curso foi realmente do Livro dos Médiuns, né? E é bem gratificante, falando, explicando e entendendo, né? Toda essa fisiologia que acontece com a gente, com cada um de nós, não importa quem, não importa quando, nem aonde, mas para a gente entender, poder, né, crescer dentro dessa, eu falo que dessa caridade que Deus dá para a gente, né? Esse cadinho de, olha, eu vou te dar um pouquinho disso aqui para você poder fazer bem no próximo. Então a gente tem que entender, às vezes a gente não entende, confunde tudo, faz uma salada, e aí graças a Deus tem um centro espírita, uma casa espírita que nos diz, olha meu irmão, o caminho é por aqui. Estudar, né? Então nós, na doutrina espírita, uma coisa essencial para o espírita é o estudo das obras e de todos os outros campos que você vai se melhorando e se educando espiritualmente. Então, o Livro dos Médiuns também, ele tem vários tradutores, né? Tem aí o Salvador Gentili, Herculano Pires, temos muitos tradutores, né? Então, ele foi publicado em francês e ele é traduzido em muitas línguas. No Brasil, nós temos aí, como a gente acabou de falar, o Herculano, o Salvador Gentili, tem aquele Mateus de Camargo. Temos algumas pessoas aí que estudam e traduzem para nós. E o capítulo 14, a segunda parte do livro, fala dos médiuns. Fernanda, dos médiuns, né, seguindo aquilo que a gente tentou colocar semana passada sobre o comportamento do médium, especificamente, didaticamente falando, esse capítulo se refere a que especificamente? Na verdade, esse capítulo vai falar do médium, das suas mediunidades, né? Então, a partir do momento que eu me vejo com as minhas mediunidades afloradas, então eu descubro, eu vou ver assim, qual é? O que eu faço com ela? O que significa ela? Como é que ela age em mim? Né? Como é que ela trabalha em mim? E como eu devo trabalhar com ela? Né? Para que haja uma harmonia. Nós não podemos esquecer, antes de mais nada, que todos nós somos médiuns. Não importa se em maior grau ou menor grau. Por que somos médiuns? Porque nós somos um ser espiritual vivendo num corpo de carne, uma experiência terrena. Ao contrário do que a gente vive, na verdade, porque nós acabamos vivendo uma experiência terrena
de vez em quando lembrando que nós somos um ser espiritual. De vez em quando a gente lembra isso quando acontecem os problemas, né? Enfim, mas todos somos médios. Há uns que dizem, mas eu não vejo, eu não sinto, eu não ouço, mas é um ser espiritual, então ele é um médium também, porque nós fazemos essa ligação entre o plano espiritual e o plano material. Afinal de contas, aqui não é o nosso lar, aqui é a nossa experiência, o nosso lar é o espiritual. Então, por sermos esse ser, todos somos médios, todos temos uma capacidade de comunicação com o lado espiritual, mesmo que seja o meu próprio, né? Então, médios todos somos. Agora, como eu vou lidar com a minha mediunidade quando ela se aflora, né? Quando, por algum motivo, às vezes eu venho com a mediunidade muito aflorada porque eu tenho um compromisso por causa de outras encarnações, de uma forma usada incorretamente. Hoje eu tenho a experiência de poder ter essa mediunidade e usá-la no bem, usá-la para ajudar o próximo. Ela vem e nós precisamos entender o que é que acontece, né? Então, independente de qual mediunidade, nós temos que estudá-la e entender. Independente de religião, todos somos médios. Então, nós vamos encontrar médios na Igreja Católica, nós vamos encontrar médios na Protestante, nós vamos encontrar médios lá na Evangélica, professando, falando em línguas, dando o dom da cura, enfim. Nós vamos ouvir os médios de várias formas, todos somos médios. Então, não tem querer. Não tem querer, não é assim, hoje eu não quero. Eu tenho inclusive uma amiga que ela é muito engraçada, assim, para aceitar esse lado mediúnico dela, ela fala assim, eu não quero tirar meu óculos, porque se eu tirar o óculos, eu vou ver até o que eu não quero. Então eu não quero ficar de óculos, porque ela tem um dom de visão, né? Então assim, ela fala que se ela visse só coisa boa, ela estava feliz, mas não vai se ver só coisas boas. Por quê? Porque ela tem um dom da mediunidade. Então, ela vai ter bons e ruins, ela vai ajudar, dentro disso ela tem que aprender. Então hoje, graças a Deus, ela já estuda e já entende. Então talvez um dia ela vai tirar esse óculos e vai se permitir trabalhar, né? Até para que ela enxergue algo que é necessário enxergar para vir a falar, enfim, a necessidade da vivência, nós vamos ver aqui. Eu estive olhando aqui, Fernanda, o médium de efeito físico. O que seria esse médium de efeito físico? O médium de efeito físico é aquele que é capaz de movimentar objetos, fazer um objeto aparecer em outro lugar. Por exemplo, vamos usar um exemplo que fica muito mais fácil. Antigamente, quando o Kardec começou a fazer as perguntas para o Livro dos Espíritos, que ele começou a fazer todo aquele estudo, ele participava das mesas girantes. E o que eram as mesas girantes, se não uma mesa que se movimentava? E para isso ela precisava de médiuns de efeito físico para que aquela mesa se movimentasse. Tanto que ele falava o seguinte, antes de aceitar aquele efeito que acontecia, ele dizia assim que enquanto não provasse a ele que uma mesa pode pensar e andar sozinha, ele não iria aceitar aquilo. Então ele foi estudando e entendeu-se que quem movimentava a mesa, na verdade, eram os fluidos que saíam daquelas pessoas, que eram os médios, em volta da mesa. Por isso a necessidade daqueles espíritos, daqueles seres, com a mão voltada para a mesa, né, como que a doar o seu fluido, né, uma energia que fazia com que a mesa se movimentasse. Precisa do médium, porque mesa é físico, faz parte do nosso mundo. Então eu preciso de alguém do nosso mundo que doe a mesma energia a ponto de conseguir se movimentar na mesa. Senão os espíritos não tinham como fazer com que aquilo acontecesse. Então tudo que provoca um efeito material é um médium de efeito físico. É um médium de efeito físico. Barulhos, né? Às vezes você está em casa, sozinho, não tem ninguém, de repente faz um barulho. Claro, nem tudo é mediunidade, pelo amor de Deus, vamos taxar assim, tudo é mediunidade, não é assim. Mas, se não caiu o copo, se não caiu nada, se estava tudo tranquilo, se estava, nossa, uma harmonia, não tinha vento, não tinha nada, e de repente uma porta bateu, então há de se, né, averiguar para saber assim, quem estava na casa, né? Essa pessoa, ela tem esse dom de doar essa energia, porque daí algum espírito pode vir. Ou,
chamar a atenção através de um ruído, ou até mesmo um espírito brincalhão ir lá e tentar assustar de alguma forma aquela pessoa, porque está querendo brincadeira, né? Às vezes pode acontecer também. A transformação da água em vinho seria um fenômeno de efeito físico, quando Jesus transforma? Eu acredito que sim, porque assim, Jesus era um médium, eu digo ele era um médium 100%, todas as mediunidades estavam em Jesus. Na verdade, não é que Jesus tinha todas as mediunidades, é que ele é um ser tão evoluído que para ele eram coisas naturais do espírito já evoluído que ele era. Então, para ele transformar a água em vinho, era um efeito físico. Então, através da sua doação energética, dos seus fluidos, ele transformava o quê? As moléculas da água para se transformar em vinho. Então, assim, é tudo energia, né? A gente não pode esquecer que, assim, apesar de nós vermos o nosso corpo físico, nós somos energia. Então, eu costumo falar para o pessoal do curso assim, se hoje entrasse alguém aqui na minha sala e olhasse para cá, e aqui tivesse uma mesa, por exemplo, ele olhasse para cá e não conhecesse o que é uma mesa, ele não veria essa mesa. Porque essa mesa é o quê? É fruto da nossa energia que faz com que a mesa apareça ali. E eu consiga enxergá-la. Ela faz parte do quê? De uma matéria do nosso mundo, né? Então, se vem um outro ser, por isso os espíritos passam pelas portas, passam pelas paredes, porque não tem, ele tem um outro padrão vibratório, ele tem uma outra energia, que aquela para ele não significa nada. Então, é como se nem existisse uma mesa ali. Ele não tem a matéria densa, né? Mas Jesus, com toda a sua mediunidade, vamos dizer assim, transforma a água em vinho. Um outro fenômeno que eu me lembrei agora, a multiplicação dos pães também. Sim, né? Porque na verdade precisava, né? Era uma multidão. 5.000 pessoas, que eles contavam os homens, né? Contavam as mulheres e as crianças. Essas são a mesma coisa. Imagina, era muita coisa. E ele fez a multiplicação, né? Eu falo que brotava peixe daquele cesto e pão, né? Brotava. Vamos dizer assim, os apóstolos se surpreenderam. Senhor, só temos uns peixinhos, 5 peixes e 2 pães, mais ou menos essa conta, para milhares de pessoas. Então, houve ali, vamos dizer assim, um fenômeno de efeito físico. Exatamente. Eu estive olhando aqui, o que seria um médium facultativo? O médium facultativo, a gente tem ali o facultativo e o... Nossa, fugiu a palavra. Involuntário. É tantas palavras. O facultativo é quando ele conhece da mediunidade, ele sabe do dom que ele tem. Então, já, né, consciente dessa faculdade que ele detém, ele colabora, né, para desenvolvê-la melhor, para trabalhar com ela melhor. Então, assim, é muito mais fácil a comunicação desse ser, vamos dizer assim, com o espiritual. Porque ele entende que há essa comunicação, ele entende que ele trabalha com isso, diferente do involuntário, né? Que é aquilo que a gente estava falando. Em outras, vamos falar de outras religiões, a gente vai ver ali o poder, como eles dizem, o poder do Espírito Santo agindo e curando, vamos dizer assim. Na verdade, esse é um médium voluntário. Ele trabalha, mas ele acha que é o Espírito Santo, mas é ele mesmo, através dos seus próprios fluidos, a sua boa vontade. Ele não sabe que ele está fornecendo fluido. Exatamente. Ele entende assim, ele acha que o Espírito Santo age nele, né? É assim que eles falam. Mas é ele mesmo doando esses fluidos, que a espiritualidade, é claro, colabora, né? Para que seja curativo para quem conseguir receber e receptar para si, né? Os fluidos que ele está emanando. Então, o involuntário, ele vai ter a mediunidade, mas ele não sabe nem como agir, claro, porque ele não sabe o que é aquilo, ele não conhece, ele não entende, né? Ele não conhece, não estudou, né? Mas ele vai ser médium do mesmo jeito. Eu me lembro de uma ocasião, de uma casa, faz tempo, passou no Fantástico, uma casa em que apareciam pedras dentro da casa, jogavam pedras dentro da casa. E só quando o menino estava em casa. Era um menino de 9 anos, mais ou menos, e quando ele estava em casa, pedras, mas aparecia pedra de casa, ninguém tinha aquelas pedras, as pedras apareciam. E não apareciam, elas eram jogadas, as pessoas se machucavam, inclusive. E nessa história, nós vemos aí um efeito físico
físico onde a pedra era trazida, né? É como um magnetismo, né? Aquilo que eu falei, nós somos energias. Mas ele era involuntário, não sabia. Ele não sabia. É que aí a gente vai mais além. Então, estavam usando a energia dele, é isso? Na verdade, assim, nós temos muitas existências, né? A gente não pode esquecer disso, né? Daí a gente vai cair num processo até maior. Mas, rapidamente, nós somos muitos. Nós somos uma bagagem enorme, né? Então, nós agimos em cima de nós mesmos. Ele poderia estar doando para algum espírito provocar o efeito físico, né? Jogando a pedra dentro da casa, poderia acontecer. Eu falo que cada caso é um caso, a gente precisa estudar aquele caso. Mas as hipóteses. Então, ele poderia estar doando a sua energia a ponto do espírito captar, para que ele pudesse pegar a pedrinha e jogar lá dentro da casa. Vamos dizer assim, bem... Talvez para chamar a atenção. Exato, por algum motivo. Ou pode ser ele mesmo, nas suas várias existências, porque tudo é um complexo, né? Tudo é um complexo. Então, ele mesmo provocando aquela situação. O próprio ser dele, o próprio espírito dele. Inconsciente. Então, esse seria o médium involuntário que fornece energia e nem sabe que está fornecendo. Exatamente. E aí nós vemos Jesus de novo sendo o quê? Um médium facultativo. Aquele que sabe o que está fazendo com a energia. Inclusive na passagem da figueira estéril, ele seca ela. Ele seca ela, ele diz: seca, você não serve para nada. Olha o tamanho magnetismo. Na verdade, ele mostrando sempre o que nós somos capazes, né? Sim. Tanto que ele falou: vós podereis fazer o que eu faço e ainda mais, né? Vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podereis fazer. E ainda mais. Então, assim, o que ele estava mostrando é esse dom que nós temos e que nós... claro que tudo é descoberto devagar, porque nós, como seres humanos espertinhos que somos, se nós tivéssemos, assim, a metade do conhecimento de Jesus, a gente já tinha aprontado muita coisa errada. Então, já começa por aí. Nós vamos ter que o quê? Adquirir esse conhecimento com responsabilidade. Porque mediunidade não é para nós. Mediunidade não é, eu sou médium, então eu posso... Não pode nada. Porque a mediunidade lhe foi dada como uma forma de acréscimo para a sua encarnação, de conseguir coisas boas, ou de ir lá e resolver algo do passado que você deixou errado. Então, às vezes, a gente no passado usou a mediunidade de forma errada, né? E eu cito assim, quantas bruxinhas nós tínhamos, quantos caldeirões nós mexemos, quantas poções nós fizemos e que prejudicou um outro. É verdade. Né? Então, hoje a mediunidade vem tentando resolver isso. Hoje você não faz mais poçãozinha, hoje você cura, hoje você doa, hoje você consola, e assim vai. Fernanda, eu coloquei tópicos aqui porque é aquilo que mais gera polêmica, né? Então, o que seria os médios auditivos, desculpe? Os médios auditivos são aqueles que ouvem o que o Espírito diz, né? Ouvem influência espiritual. Ele pode ouvir nele, né, dentro dele, e passar essa comunicação, né? Como ele pode ser o veículo do espírito comunicante. Então, aí é uma consciência, uma inconsciência, né, desse médium. Então, assim, na verdade, nós levamos assim: eu sou médium, eu aprendi isso, mas eu tenho que ser um médium consciente. Metade de mim eu vou trabalhar, metade de mim sou eu, porque esse corpo que habita sou eu. Esse corpinho aqui é meu hoje, e meu espírito usa essa casinha aqui. Então, essa casa é minha. Quando o espírito faz uma comunicação, seja ela por fala, seja ela por escrita, seja ela por visão, não é que o espírito entra no corpo da pessoa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que quebrar esse paradigma. Os espíritos, eles fazem uma comunicação com o nosso espírito, com a nossa alma, como dizia Kardec, né? Que é o espírito do encarnado hoje no planeta Terra. Então, ele vai fazer uma comunicação mental para que ele passe o que ele quer falar. Então, nesse caso, o médium, ele pode ser um médium que vai ouvir o que o espírito está dizendo e vai falar. Vai ter interferência do médium naquilo, né? Nas palavras, talvez ele mude. Por quê? Porque o médium tem um grau de instrução diferente do espírito que está se comunicando. Então, ele vai falar de uma forma, talvez trocando as palavras, mas na comunicação, o médium tem que ser exato no contexto, vamos dizer assim.
na mensagem que está sendo passada. Agora, o espírito pode fazer a comunicação direto com o órgão fonador, né, da fala. E aí ele pode falar direto. Ah, tá. Mais ou menos a Joana d'Arc, né? Ela ouvia vozes. Só para, não é bem aquilo, né, gente, mas o filme Ghost, do Outro Lado da Vida, não é bem aquilo, mas o fenômeno é parecido. Mas ela ouvia vozes, né, assim, na verdade, é bem interessante aquele filme, porque eu falo, às vezes vem esses filmes Água com Açúcar, mas que nos consegue trazer um esclarecimento pela visão. Exato. O espírito, na verdade, queria mostrar a situação dele e dizer que quem matou ele, né? Ele queria esclarecer aquela situação. Usando uma médium que usava sua mediunidade de forma errada para ganhar dinheiro, ela até nem tinha mais mediunidade, na verdade, ela tinha sido cortada porque estava usando a forma errada. Foi-lhe dado um consentimento de ouvir esse espírito para ajudar ele. E quem sabe, nesta ajuda, ela traria de volta a sua mediunidade. Então, assim, foi o que aconteceu, né? Foi exatamente o que aconteceu. Inclusive, ela começa a ver no final. Exatamente. Então, assim, para Deus, nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, na verdade, é aquilo. Ela ouvia alguém falando e ela não queria ouvir, ela não queria saber, ela botava o dedo no ouvido. A gente é assim, a gente não quer saber. Meu Deus, o que é esse negócio do outro lado? Esse negócio do outro lado somos nós mesmos, sem o corpo físico, é só isso. Sem susto, né? Então, ouvir faz parte. Então, o fato da mediunidade ser de audição é porque eu ouço os espíritos, né? E aí eu posso até falar o que eles estão falando, posso dizer se for necessário, se não for também, só para mim ouvir eu fico quietinho e pronto. Seria algo assim que, digamos, se eu sou... A minha mediunidade está ligada com a audição, o espírito vai falar aqui, mas eu ouvirei e a Fernanda não. Exatamente. Então, se é uma voz direta, no caso bíblico de Moisés ouviu uma voz direta Sim. de Deus, mas só ele ouvia. Ninguém mais ouvia. Então, vamos dizer assim que quando for uma voz física que vir a se materializar, todos escutarão. Que é o caso dos estalos, né? Exatamente. Arrastar corrente, que os espíritos fazem. Foi necessário no começo para se entender esses fenômenos que hoje já são bem melhores explicados, né? Os estalos, né? Que foram tirados várias dúvidas. Sim. Fernanda, eu vi aqui também a questão dos médiuns videntes. Existe vamos dizer assim, uma curiosidade grande das pessoas com relação à vidência. E a gente sabe que existem dois tipos de vidência. A vidência do plano físico e a vidência do plano espiritual. Você poderia dar uma explicada para o pessoal nisso? A clarividência e a vidência, né? A vidência... Assim como tem a clareaudiência e a audiência, né? Mas na verdade, assim, a clarividência, que seria do mundo, seria do mundo daqui, né? E a vidência seria do mundo espiritual. A gente pode atribuir até pelo sonambulismo, bem rapidinho, assim, né? Bem rapidinho. O sonâmbulo, quando ele está naquele estágio de sonambulismo, o espírito dele se emancipa, que é o que a gente diz, a emancipação da alma. É o quê? Todo dia à noite a gente sai para dar uma voltinha, né? Porque o nosso espírito, ele não aguenta ficar dentro dessa caixinha, e Deus, na sua soberana justiça e bondade, nos permite respirar um pouco de ar espiritual durante o nosso sono físico. Então, a nossa emancipação da alma, a saída do espírito ao corpo durante o nosso sono físico, pode ocasionar o sonambulismo, que faz com que eu veja situações, vá em lugares físicos do atual local onde eu resido. Então, eu posso ir na casa do meu amigo, eu posso falar com o meu amigo, e eu posso, inclusive, quem está do outro lado, na ponta física, ouvir eu falando com o meu amigo, porque o meu lado físico vai falar. Por isso que o sonâmbulo fala, dá berro, grita. Ele está passando o que está do outro lado. O corpo está respondendo. Exatamente, de alguma forma ele responde. Não 100%, mas ele responde, né? Porque o corpo está num estado de inércia também, pela emancipação do espírito. Mas quando a gente está nessa clarividência, então o meu espírito vê coisas do futuro, do passado, do presente. Então ele faz um roteiro assim dentro desse espaço, tempo-espaço, né? Que a gente nem conhece direito, mas eu posso falar, aí vem coisas que vão acontecer, né? De repente, num dia eu estou andando na rua, tropeço numa pedra e digo, meu Deus, eu já tropecei nessa pedra um dia.
que é o famoso déjà vu. Então pode ter acontecido durante essas minhas andanças, minha clarividência. Eu estava vendo alguma situação, né, do meu futuro. E assim, do passado, que eu já vi, que eu acordo, nossa, hoje eu tive com fulano, né? Então, mas eu também posso ter contato com os espíritos nessa saída. A né? visão só para o pessoal compreender, às vezes as pessoas estão numa igreja, num templo, elas estão em harmonia. E é comum as pessoas com os olhos fechados verem luzes, verem espíritos com formato de Jesus. Formato que a gente fala é aparência, né? Então é muito comum as pessoas verem Nossa Senhora, porque elas estão em harmonia e elas conseguem entrar na sintonia e conseguem ver esses espíritos. Então seria uma evidência no mesmo plano, no mesmo momento. Exatamente. É a elevação do espírito da pessoa. Então assim, como a oração eleva, a gente não pode esquecer disso. Quando eu estou numa casa espírita, num templo, numa igreja, enfim, eu estou com o meu espírito elevado, eu estou com pensamentos elevados, de amor, de paz, de harmonia. E dentro disso eu vou ver o que a minha consciência consegue projetar. Então, se eu entendo Maria e Jesus como sendo os meus, eu falo, meu irmão e minha mãe que me amparam no momento mais desesperador, e eu estou naquele momento desesperador, eu vou vê-los como uma luz, me dando um abraço, me reconfortando, e isso faz com que a pessoa saia dali melhor. Então, ela tem uma vidência daquilo que ela entende. Poxa, que legal. É bem bacana. Fernanda, que bom que você veio. Tinha tantas coisas, né? Nós temos muito assunto ainda, por isso esse espaço bendito de conseguir falar que mediunidade não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa simples. Jesus a usava frequentemente e de uma maneira linda.